Que Deus em Cristo continue nos abençoando essa manhã, né? Manhã de sábado. Que nossa oração essa manhã seja essa. Que Deus ele possa continuar abençoando cada um de nós. Vamos fazer somente uso de um trecho que se encontra em uma das cartas de Paulo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 8. Carta de Paulo, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então tem uns trechos da palavra de Deus, que para que a gente venha entender, a gente tem que fazer uso de todo um contexto, né? Saber o que estava acontecendo e coisas do tipo naquele momento. Mas existem textos que eles favorecem a montagem de um pensamento, porque somente por intermédio mesmo da leitura do texto, você já pode tirar algumas reflexões. E quando a gente faz uma divisão e uma explanação desse texto, eles podem nos falar muitas coisas. Vamos somente repetir. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Né? Então, qual é a primeira coisa que a gente nota aqui que a gente pode enumerar, se a gente fosse sublinhar alguns textos? Quando Paulo ele faz referência dele mesmo como o mínimo de todos os santos. E é engraçado que quando a gente para fazer uma comparação, é claro que cada um, no que é concernente produção de escrita do Novo Testamento, Evangelho, epístolas, a gente nota que Paulo foi o que mais produziu. Escreveu as suas epístolas em questão também de pensamento. Mas aqui ele faz referência a ele mesmo como o mínimo de todos os santos. Então o que a gente pode ver aqui? É que Paulo ele era um cara humilde, nesse sentido. Que embora ele fosse alguém, por mais que ele produziu, ele fez muita coisa para o reino de Deus, ele se considerou ele mesmo como o mínimo de todos os santos. Ele não se exaltou, né? Muito pelo contrário, ele era alguém que quando ele olhava para ele mesmo, ele não se achava em condição, ele não se achava nem apto para ser alvo da graça de Deus. E ele se considerou o mínimo de todos os santos, né? Aí quando você para fazer uma comparação entre o que Paulo fez em termos de teologia e o que os outros apóstolos fizeram, cada um teve a sua contribuição. Mas Paulo, ele foi aquele que mais, em termos de teologia, produziu na escrita do Novo Testamento. Então o que é que a gente vê logo aqui? A humildade de Paulo. E a outra coisa aqui: me foi dada esta graça. Então ele está fazendo referência aqui a questão do quê? Questão de ministério. Questão de ministério, né? Então Paulo entendia que aquilo que ele estava fazendo era um alvo da graça. Ele estava sendo agraciado, era algo que ele estava recebendo de graça. E o que é graça? É favor imerecido. E quando a gente fala de graça no Novo Testamento, quando a gente vai explanar a palavra graça, a gente lembra do quê? Questão de salvação. Questão de salvação. Mas só que Paulo estava fazendo referência à questão de ministério, né? Então Paulo ele entendia o quê? Ele entendia que aquela oportunidade que ele estava tendo de pregar a palavra, escrever as epístolas, montar um pensamento concernente à teologia do Novo Testamento, era a graça de Deus. Mas por que Paulo se achava o mínimo de todos os santos? E aquilo que ele tinha recebido era algo de um favor imerecido? É porque Paulo tinha consciência de que no passado dele, ele tinha trazido muitos problemas para a igreja. E ele não se considerava merecedor daquela oportunidade que ele estava tendo de anunciar a mensagem do Evangelho. Outra coisa que a gente pode pegar aqui, ó, me foi dada. Aí ele vai dizer o seguinte: me foi dada esta graça. Então quando Paulo ele diz assim, ó, me foi dada esta graça, o que é que nós entendemos? Estamos mexendo aqui no celular. Pronto. Então, quando a gente para observar essa leitura, Paulo vai estar fazendo referência a esta graça que me foi dada, né? Então, quando a gente para ler o contexto, nós entendemos que eu e você, quando somos observados por alguém pode chegar para a gente e dizer assim: fulano de tal tem um talento, fulano de tal tem um talento. Mas quem foi a primeira pessoa que observou em Paulo um potencial? Quando ele diz assim, ó, a mim foi dada esta graça? Jesus Cristo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. É interessante que a chamada de Paulo não foi algo que foi gerado por intermédio de uma chamada humana. Tipo, Pedro ficou sabendo do talento de Paulo, da conversão de Paulo, e mandou chamar ele. João e coisa do tipo, não. Paulo ele foi chamado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 9
em Atos dos Apóstolos. Então, esta graça que me foi dada, Paulo entendia que a sua chamada era o quê? Era algo que tinha partido de Deus. Era uma vocação divina. Porque até então, se fosse depender do ponto de vista humano, da chamada humana, Paulo, ele jamais teria sido chamado para o ministério. Jamais alguém olharia para Paulo e dizia assim, rapaz, esse cara tem potencial. Muito pelo contrário, nós vemos que quando ele se converteu, a igreja tinha até temor da pessoa dele. Então nós vemos o quê? Que Paulo era um cara humilde. Não se achava merecedor da graça divina de estar anunciando a mensagem do Evangelho. E terceiro, ele entendia que aquela graça tinha sido dada por Deus. E outra coisa aqui, ó, que é muito interessante, ele vai dizer o seguinte no finalzinho do versículo 8. As riquezas incompreensíveis de Cristo. Mas por que Paulo faz referência da pregação que ele pregava ser uma riqueza incompreensível? É porque para você ter noção das riquezas que estão presentes na mensagem do Evangelho, você tem que ser o quê? Você tem que estar com uma visão espiritual. Você tem que ter uma das chamadas riquezas incompreensíveis. Vamos falar de duas riquezas incompreensíveis. Primeiro, hoje você já deve ter notado as coisas que estão acontecendo. Essa semana, a terra tremeu aqui na América do Sul. Né? Agora, lá em Porto Rico, né? Na Austrália, a terra está pegando fogo. Literalmente falando. Então, em que sentido as riquezas de Cristo são incompreensíveis? É porque do ponto de vista humano, as coisas estão de mal a pior. Mas do ponto de vista da mensagem do Evangelho, o que é que nós entendemos? Jesus Cristo está voltando. Então, uma das riquezas incompreensíveis da mensagem do Evangelho é o quê? É você, em meio a toda essa dificuldade, você ter uma visão de esperança. Jesus está voltando. E a outra riqueza incompreensível de Cristo? As riquezas incompreensíveis de Cristo, né? Certeza de salvação. Porque da mesma maneira que Paulo dizia que ele não era digno de ser salvo, ele anunciar a mensagem do Evangelho, quando ele olhava para ele mesmo, assim eu e você também, quando olhamos para a gente mesmo, também nós não nos achamos dignos de anunciar essa mensagem e nem podemos bater no peito e dizer assim, eu sou salvo. E algumas pessoas acham até que a pessoa é um pouco arrogante quando a pessoa diz assim, né? Eu sou um salvo e tenho certeza da minha salvação. Mas não é arrogância, não. O cristão não diz que é salvo, não é porque ele se fia nas suas justiças, mas não. Porque é que o cristão ele pode bater no peito, você também, e dizer que é um salvo, que é uma salva. Sabe por que é? É porque você creu naquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Né? Então, que Deus em Cristo, ele continue abençoando o nosso sábado, o nosso final de semana, em nome de Jesus Cristo. Amém.